Olá, sejam bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva, conexão com tarôs, oráculos, meditação guiada, frases de cocriação para trazer uma mensagem diferente para mudar a sua realidade e você poder manifestar aquilo que você quer ver, crescer e se desenvolver agora na sua vida. Hoje, com a leitura de sabedoria intuitiva, uma das que eu mais gosto de fazer. Essa leitura é uma leitura geral, eu vou ver a energia da mensagem que a gente precisa receber hoje, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem para trazer um outro ponto de vista sobre alguma coisa que você está passando aí no seu momento, sobre uma coisa que você já passou, mas que está ainda te incomodando de alguma forma, alguma coisa que você precisa ressignificar na sua vida. Então, através dos oráculos que trazem, são oráculos específicos, nessa leitura eu não utilizo o tarô, e nesses oráculos a gente tem sabedorias milenares, a gente tem conceitos, filosofias completamente diferentes, que trazem pra gente uma mensagem mais iluminada, evoluída, talvez, pra gente poder olhar para determinadas situações na nossa vida de uma nova perspectiva. Então, essa é a leitura de sabedoria intuitiva, e eu vou direcionar qual o assunto que a gente está falando hoje com esse oráculo, que é um oráculo da sabedoria Veda, hindu, tem um pouco de Ayurveda também, um pouco da sabedoria dos doshas e do equilíbrio dos elementos dentro da gente, na nossa vida como um todo, em tudo que acontece. E depois eu vou direcionando com outros oráculos. Então, primeiro eu vou pedir um direcionamento para o oráculo Yogi, para a gente trazer qual a mensagem geral da semana para as pessoas que se conectarem com esse vídeo. Essa semana de 3 a 10, até o dia 10, até o dia 8, os próximos 7 dias. O que a gente tem de sabedoria, de informação geral, que a gente precisa acessar, um novo conceito para as pessoas que vão receber esse vídeo. Qual a mensagem geral que as pessoas que se conectarem com a energia desse vídeo, desse canal, precisam receber neste momento específico da vida delas? Que a sabedoria dos oráculos tragam a melhor mensagem. Nossa, eu tirei ontem à noite. Nossa, tá bom. Tá bom. Nossa, tá bom. Ontem à noite eu tirei esse oráculo Yogi, que era pra eu ter tirado ontem essa mensagem. Eu arrumei tudo pra gravar esse vídeo, e aí quando eu fui arrumar a mensagem, acabou a bateria do celular, acabou a luz, acabou uma série de coisas, eu deixei, mas eu já tinha tirado as cartas. Saíram as mesmas cartas em outra ordem. Então a mensagem que era pra ter vindo ontem, o Sabedoria Intuitiva, eu sempre publico na terça-feira, e por esse motivo eu não consegui publicar ontem, mas ela queria sair e ela veio, eu embaralhei várias vezes, e ainda assim veio a mesma energia. Então, vamos continuar, perguntar o direcionamento aqui com o Oráculo das Deusas, que traz a potencialidade do sagrado feminino em suas duas polaridades, na polaridade mais receptiva e na polaridade mais yang, mas todas com a sua sabedoria, né? Então, o que as deusas trazem dentro das suas polaridades para esse momento atual, para essa mensagem, que é uma mensagem que vai falar de estar na hora de agir, mas agir com sabedoria. É a mensagem que tem aqui. Tá na hora de agir com calma e com sabedoria, mediante aquilo que a gente está falando. A mensagem das deusas, eu vou até deixar esse aqui virado para cima, veio com a carta de padrões e de uma sabedoria para liderar, sabe? Sabedoria de liderança. E é um pouco disso, assim. A gente vai entrar em detalhes nessa mensagem, mas é uma mensagem que tá falando, já passou da hora da gente agir por agir, de você agir em direção a algo que você quer, simplesmente por agir. Já passou da hora de fazer isso com consciência, pensando em cada passo que se dá. Então, eu vou pedir um complemento, que esse aqui é um conselho, um direcionamento final de como você utilizar essa energia, de como você direcionar essa mensagem. É um oráculo das águas curativas, que fala das nossas emoções, que curam, do nosso olhar mais emocional e evoluído para aquilo que está afetando a gente no momento, que vem com uma mensagem geral aqui de um momento de reconstrução, de aprendizado. E escute sua própria voz, né? Acredite na sua verdade, tá bom? A gente tem aqui a energia da semana para sabedoria intuitiva, que vai ser uma energia de ação com reflexão. Para finalizar e complementar, eu vou tirar aqui um baralho cigano, 2 mensagens só do baralho cigano, que eu vou pedir para complementar isso. Para complementar essa mensagem de sabedoria. Então, eu estou utilizando a sabedoria hindu, Veda, Buda, a sabedoria das deusas, a sabedoria das águas curativas, a sabedoria da natureza que cura a gente e, por fim, a sabedoria da energia cigana, para quem acredita.
Alguma coisa tem se repetido é ótimo. Alguma coisa tem se repetido na sua vida, um ciclo que você não consegue sair, que você não consegue solucionar, que sempre te causa problemas e a vida tá falando, enquanto você não olhar para isso e agir, se movimentar de forma intencional para resolver, para conseguir, para conquistar o que quer que seja nesse momento da sua vida, revendo os padrões e tomando a liderança da sua vida, daquilo que você quer realizar, daquilo que você quer concretizar, dificilmente você vai conseguir e vai continuar nesse ciclo que não te traz tudo o que você gostaria. Esse é um resumão. Mas agora eu vou começar a leitura, vou começar o direcionamento para vocês dessa mensagem do Sabedoria Intuitiva de hoje. Eu vou deixar na legenda uma espécie de índice para vocês poderem se notear. Então, eu vou passar essa mensagem primeiro de uma forma mais conceitual, filosófica até. Peraí, desliguei. E depois como uma previsão propriamente dita. Então, a gente começa aqui com essa energia. Essa energia, a carta do Rajas, ela fala de quando tá no momento da gente agir, da gente colocar o nosso elemento fogo em ação. O elemento fogo em oráculos ou em tarô, enfim, não importa, ele fala muito do ímpeto, de vontade de fazer, de coragem, mas ele fala principalmente de uma força espiritual que te move. Então, é como se a sua espiritualidade, se o que você acredita enquanto sagrado estivesse dizendo que esse é o momento de agir, mas Rajas é quando a gente age com um foco determinado, com um propósito, em direção a algo especificamente e não agir de forma impulsiva, simplesmente por ir sem saber aonde eu tô indo e o que eu vou encontrar no caminho. Essa carta, ela sempre vem depois de eu parar, refletir sobre algo que eu quero fazer na minha vida e agora eu já tenho certeza que eu quero fazer isso, eu tenho certeza que eu quero alcançar esse objetivo, e então eu vou em direção a esse objetivo. Mas aqui tá pedindo uma clareza, então como eu faço? Se ele tem que ser um direcionamento pensado, então eu sei para onde eu quero ir, eu sei que caminho eu vou tomar para seguir e ir atrás disso. Ele pede um momento de reflexão. O conceito de niyamas fala da gente conseguir meditar sobre a nossa trajetória, sobre a nossa estrada e perceber o quanto a gente já caminhou, já evoluiu, o quanto a gente já aprendeu no caminho, quantas vezes a gente já quebrou a cabeça e conseguiu resolver alguma situação dentro da nossa vida, mas quanto ainda há para aprender. Então, essa ilustração, a gente vê uma moça meditando, ela tá de costas. Para cá, tá mais escuro, o que tá às costas dela tá mais escuro. E ela tem um caminho bem iluminado à frente dela. Esse caminho iluminado à frente dela é o que ela aprendeu, o que ela desenvolveu, mas tem uma série de coisas que ela ainda não tá vendo, que ela ainda vai ter que aprender e passar para poder adquirir aqueles conhecimentos. Então, você precisa se movimentar na direção daquilo que você já definiu que quer, mas você tem que assimilar e utilizar nesse caminho, nessa jornada, nesse impulso de seguir, tudo aquilo que você aprendeu. Então, você já passou por uma série de situações que te ensinaram com o que você tem que tomar cuidado, o que você tem que fazer com mais excelência, o que você ainda precisa aprender para poder seguir e ter mais sucesso na direção desse caminho. A carta de Asana, que é um dos 8 passos da yoga, ela fala que é preciso... Asana é quando a gente consegue unir a nossa respiração junto com o movimento intencional do corpo. E a respiração aqui nessa carta, ela entra como energia vital. Então, essa carta, ela pede para que você consiga se movimentar na direção do que quer que você queira realizar, com uma intenção de assim, eu vou colocar o meu empenho, eu vou colocar o meu esforço, eu vou direcionar minha mente. Então, se eu tiver que ter mais, eu vou pensar, eu vou estudar, eu vou direcionar tudo que eu tenho de uma forma muito consciente, intencional para alcançar um objetivo. Então, cada movimento, cada conversa, cada fala, cada passo, cada estudo, eu vou estar agindo de uma forma harmoniosa com aquilo que eu quero desenvolver. Então, se eu quero um cargo novo, um emprego novo, eu vou começar a estudar o que eu preciso estudar, frequentar os lugares que eu preciso frequentar, eu vou começar a fazer as provas e os testes que eu preciso fazer, eu vou começar a intencionalmente fazer todas as coisas que eu preciso para alcançar esse objetivo um dia. Se for num relacionamento, melhorar um relacionamento que não tá muito bom, aqui não parece nada de relacionado a amor, tá uma leitura muito aberta, pode ser em relação a trabalho, pode ser em relação à vida, convivência com pessoas à sua volta. Então, se eu acho que a convivência com as pessoas à minha volta não tá muito harmoniosa, eu vou olhar para dentro e entender o que tá me incomodando nessas relações. E aí eu já sei o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Eu vou olhar para dentro e assimilar dessa situação qual é a minha parcela de culpa, no que eu posso fazer. Porque eu não mando na atitude do outro, eu não posso controlar como o outro se comporta. Eu posso olhar e falar, eu tô reagindo da forma que eu deveria, eu tô me posicionando da forma que eu deveria, eu digo as coisas que eu gosto e que eu não gosto. Então eu vou analisar tudo isso para depois que eu tiver analisado tudo isso, tendo uma intenção clara daquilo que me incomoda, o que eu quero mudar, o que eu quero alcançar, então eu vou agir em direção a isso com essa intensidade, com essa vontade, com essa determinação até.
E aqui, o complemento dessa mensagem vem dizendo que é como se isso que tá te incomodando, que você quer alcançar, tá dentro de você há muito tempo. Você tá vendo que a gente tem uma parte toda, uma parte aqui externa que ela é colorida, mas ela é mais escura. E dentro aqui, essa mulher, ela tá totalmente iluminada. É como se você carregasse isso dentro de você. Você quer isso há muito tempo. Você tem uma sabedoria, não, você sabe há muito tempo que você quer realizar isso, que isso é importante pra você, e por algum motivo você foi deixando de lado, por algum motivo você foi suprindo com outras coisas, por algum motivo você foi utilizando de paliativos. Então, vou fazer isso que tá tudo bem se não fizer isso, sabe? Então, aqui, é uma coisa muito forte, muito intuitiva, que você sabe que tem que fazer, ou que te incomoda muito numa relação, ou que você sempre quis realizar, mas sempre deixou em segundo plano para priorizar outras coisas, não importa. É uma coisa que é muito importante para você, que mexe muito com o seu interior. E essa carta aqui vem clarificando de que essas duas cartas, na verdade, aqui juntas, elas podem dizer que em alguma perspectiva você pode achar que não pode mais concretizar isso, que isso não tá mais ao seu alcance, que já passou o tempo, que você não consegue mais. E essa carta aqui, ela vem dizendo que se você olhar para trás e olhar por todos os caminhos que você já passou e analisar todas as situações ruins ou não tão boas, não tão favoráveis para você que você passou, e você conseguiu trabalhar nelas e lapidar elas de um jeito que elas se tornaram algo muito precioso dentro de você enquanto ensinamento, aqui é uma mulher olhando no seu reflexo no espelho e percebendo quanto das dores dela ela conseguiu transformar em diamantes. Essa é a sabedoria dessa carta do Yamas. É a gente se olhar no espelho, olhar para si mesmo e conseguir identificar quanto que a gente já superou. E se a gente já fez isso antes, a gente pode continuar fazendo. Isso só pede que você equilibre os seus elementos. Aqui a gente não tem uma carta de fogo, de ação, de realizar. Aqui a gente tem uma carta de eu conseguir, é o Dosha Pita. Pita equilibra o fogo e a água. Então ele consegue equilibrar o ímpeto de realizar algo com o que eu sinto por aquilo. Então, essas duas cartas pedem que se você olhar para trás, para tudo que você já passou, para os seus ensinamentos, para tudo que você viveu e perceber o que você conseguiu realizar, equilibrar suas emoções para você conseguir ir em busca disso, de algo que é muito importante e muito forte dentro de você, você vai conseguir realizar. Você só tem que olhar para dentro, olhar para o seu caminho, olhar para o que você já conseguiu realizar, saber que você tem muito mais a aprender, mas que você já aprendeu algumas coisas que vão te ajudar nesse caminho. Então, você agir rumo a isso de forma intencional. Clarificando essa mensagem, vem a carta da deusa Helen, que ela fala dos padrões. Aqui ela fala de padrões ancestrais, de padrões que a gente segue como certo e errado. Aqui a gente fala do caminho que a gente acha que tem que trilhar para conquistar alguma coisa. Aqui fala das nossas crenças, de como a gente acredita que algo deve ser feito para que um objetivo seja alcançado. E quando essa carta sai, essa carta de padrões, aliada a essa mensagem aqui, que ela tá falando de uma sabedoria, que é a carta de Epona, que é uma sabedoria de liderança, é uma pessoa que ela não só é líder, mas ela é sábia. Então, ela não só lidera, mas ela consegue olhar o todo, ela consegue ver o que vai ser melhor para todas as pessoas. Então, pode ser que, de alguma instância, isso que você quer alcançar e que você acha em algum momento aqui que você não é capaz, pode ser que seja uma coisa muito de liderar o outro, de liderar uma equipe de trabalho, de tomar conta de uma rotina de uma casa ou de um lugar, ou ser dona de uma empresa, ou gerenciar algo, ter alguma coisa em relação a onde você vai comandar e vai liderar e vai poder direcionar o que quer que seja que está chegando aí na sua vida, que você acredita enquanto padrão, ou que você aprendeu enquanto padrão até de família, que não é para você, que você não era capaz, que você é a pessoa que executa, que simplesmente trabalha e desenvolve as coisas para outras pessoas, e aqui pede que você olhe para trás e perceba o quanto várias vezes em doses menores você já fez isso. Então, se há a questão de, será que eu vou conseguir gerenciar uma equipe? Você mesmo sem ter esse cargo, em algum momento no seu trabalho você já fez isso. Será que eu vou conseguir ter a minha própria empresa, gerenciar e fazer isso, porque eu não sei se eu sou capaz, e na minha família ninguém nunca fez isso. Mas aqui tá mostrando que em algum momento na sua vida você criou algo para alguém, você deu a ideia de criação de algo para alguém, então isso já tá dentro de você, ou você conseguiu direcionar e coordenar, nem sejam as coisas dentro da sua própria casa, se for em relação a uma família, você é capaz de gerenciar, de cuidar, de nutrir, de exercer essa função com o que você já tem. É óbvio que pode ser que você precise se especializar, estudar, sei lá, se informar, acrescentar, aprender coisas de alguma forma que mostra que você não aprendeu tudo que você tem que aprender, mas que você tá no caminho e que você tem total capacidade de fazer isso, tá?
Então, ela pede que você reveja padrões do que você acredita enquanto capacidade, eu não posso fazer isso, isso é ou não é pra mim, em relação a não só ser uma líder, mas ser uma boa líder, ter uma sabedoria de liderança, digamos assim. O complemento vem com a carta de fazendo novas ondas. Aqui fala de um momento de construção na sua vida, é o seu tempo de brilhar, é o seu tempo de receber a colheita de algo que você vem plantando aí. Isso era uma coisa de merecimento. E esse construindo ondas que vem, as ondas vêm na nossa vida para ensinar alguma coisa, as águas vêm em forma de ondas na nossa vida, falando de uma forma subjetiva, para que a gente aprenda a nadar, e aí a gente tem um momento de calmaria, e aí a gente tem um momento que a gente tem que lidar com algumas coisas. Então esse é um momento para te mostrar que você é capaz, que você já aprendeu, entendeu? Essa outra carta de conselho aqui, ela vem com a carta das sereias, e ela pede que você escute a sua própria voz, se expanda nessa direção e se liberte de amarras que você acredita que tem aí na sua vida. Então ela fala de um encanto, de acreditar em si mesmo, de uma beleza naquilo que você está fazendo, no que você quer executar ímpar, em que você é uma pessoa que merece isso, que faz por merecer. Então, tendo todas as capacidades de desenvolver tudo isso. E como complemento do baralho cigano, a gente vem com a carta do chicote. A carta do chicote sempre fala de algo que sempre retorna para nossa vida, de uma coisa que pode ser, dependendo das cartas que vem com ele, pode ser positivo ou negativo, mas a carta do chicote sempre vai falar de uma coisa que sempre me incomodou, mas sempre esteve ali, e eu nunca tive coragem de resolver ela ou de ir na direção dela. Então, essa carta do chicote, junto com a carta da mulher, traz sempre uma mensagem de que utilizar o seu lado mais receptivo, observador nessa situação vai ajudar com que você tenha uma ação em relação a isso mais direcionada. Se a gente for olhar só pelos significados da carta do baralho, essa carta sempre fala da consulente, então da pessoa que está perguntando, e de uma situação que sempre martela na cabeça dela. Então pode ser que isso que esteja acontecendo aqui é uma coisa que você quer realizar há muito tempo. É uma coisa que você quer desenvolver, que você quer tentar há muito tempo, ou que você sempre deixou de lado porque achou que não conseguiria, mas essa vontade nunca foi embora, entende? Então, se você utilizar, como as cartas saíram aqui, o seu lado mais intuitivo de olhar para o meu caminho, tudo que eu consegui aprender, então eu tenho essa capacidade, e ainda tem coisa que eu não sei, mas eu acho que se eu me esforçar e se eu me dedicar de uma forma intencional aqui, eu consigo resolver isso. É mais ou menos essa energia de mensagem que a gente tem hoje. Agora, se eu for ler isso como uma previsão, eu posso dizer que nessa semana, nesses próximos 7 dias, vai acontecer algum chamado para você tomar uma ação. Então, alguém vai te fazer um convite para algo, você vai ver um concurso novo se abrindo, uma vaga nova de emprego se abrindo, uma pessoa te chamando para fazer uma parceria de trabalho, uma pessoa te chamando para sair, porque não, aqui, como eu falei, não está direcionado para a área da sua vida nenhuma, ou você tendo uma vontade de realizar um sonho que você queria, seja uma viagem, seja um estudo, seja alguma coisa na sua vida pessoal aí que você quer realizar. E aí isso tudo vai te deixar muito pensativo de será que eu consigo? Você vai internalizar muito essas duas questões. Então, você vai olhar muito pro seu caminho, nossa, mas eu já aprendi até aqui, eu consegui fazer essas coisas sozinha, eu consegui fazer tudo isso até aqui. Então, acho que eu tenho capacidade de fazer mais, mas você vai analisar muito o seu interior e o seu caminho dentro dessa área aí que você tiver uma nova oportunidade, do que você já desenvolveu e do que você teria capacidade de desenvolver. Então, você vai se direcionar para isso de uma forma mais consciente. Então, como eu consigo observar tudo isso, eu sei se eu vou precisar estudar mais para saber isso, para fazer essa função, para exercer isso que tá acontecendo na minha vida. Eu sei se eu vou precisar aprender uma nova habilidade. Eu sei se eu vou precisar, tipo, frequentar algum lugar, buscar alguma informação, não importa. Então, quando eu olho para dentro e entendo o meu caminho, o que eu já tenho de capacidade que eu preciso desenvolver, eu consigo agir de forma intencional para aceitar esse convite, aceitar esse pedido de movimento, de início, do que quer que seja, e eu vou ter um medinho na hora de começar isso, eu vou ficar com medo, não vou saber se eu tenho capacidade ou não, mas se você equilibrar suas emoções, a sua intenção de ir lá, começar e fazer, junto com, mas eu quero muito isso, então assim, se eu quero muito isso, e isso apareceu como uma oportunidade na minha vida, eu vou olhar para as outras situações que eu me senti dessa forma de, ai, não sei se sou capaz, vou ver que todas as vezes que eu fiquei com esse medo, eu consegui realizar e desenvolver isso, e isso é uma coisa que eu já tentei deixar pra lá, eu já tentei fingir que eu não quero, eu já tentei suprir com outras coisas e não funcionou, então eu vou me permitir ir em direção a isso. E por que esses medos, essas dúvidas todas? Por causa de padrões, então eu posso ter aprendido que eu não tinha essa capacidade, podem ter me dito isso várias vezes, eu posso achar que por eu não ter feito isso até agora eu não posso fazer mais, eu já passei da idade,
Ai, eu deveria ter feito isso antes. Ai, mas tá muito tarde para eu fazer uma mudança dessa. Mas essa carta vem clarificando de que você tem uma capacidade de liderar, desenvolver, de conseguir coordenar isso da melhor forma possível na sua vida. E vem falando que essa é uma oportunidade que tá vindo para você do universo, de você se desenvolver, de você evoluir, de você se trabalhar, de você realizar uma coisa que sempre quis realizar e que você precisa acreditar na sua voz interior, nas suas vontades, naquelas coisas que estão aí na sua vida desde sempre, que você, por mais que coloque de escanteio, você não consegue deixar pra lá. Isso é uma coisa que volta muito na sua mente sempre, e que se você conseguir unir a sua percepção de observação da situação, de todo o seu caminho até aqui e utilizar com sabedoria todas as coisas que você desenvolveu ao longo do seu trajeto, você vai conseguir executar e ter um sucesso em relação a tudo isso. No fundo do deck, eu tenho a carta de tapas, que é quando a pessoa tá num momento florido da vida dela e ela consegue olhar para trás e ver o quanto que ela caminhou, o quanto que ela foi vitoriosa e o quanto de pedra e montanha ela subiu para se tornar quem é, mas que valeu a pena cada passo. No final do deck das deusas vem a carta de Lilith, da independência, do que eu quero, do que eu posso, de não se submeter. É a carta de ser quem é no seu lado mais autêntico, doa a quem doer, porque eu quero realizar as minhas vontades e eu não quero ter que subjugar elas a nada para exercer aquilo que eu quero. E no final desse deck a gente tem a carta de águas claras, águas cristalinas, que fala de você ter uma clara visão de que aquilo é para você, uma confirmação de que está no tempo certo e na oportunidade de viver e realizar tudo aquilo que você quer realizar na sua vida. Essa foi a mensagem de sabedoria intuitiva de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem. E aqui pode ser em relação ao novo trabalho, a um novo relacionamento, a uma viagem, a morar em outro lugar, a desenvolver um novo padrão familiar. Então, eu vou me casar, ou eu vou ter um filho, ou eu vou, sei lá, me comprometer de uma forma diferente com amigos, eu vou participar de um projeto novo. Não importa, essa mensagem aqui você pode encaixar para qualquer coisa na sua vida que esteja te dando essa percepção de eu tenho essa oportunidade agora na minha frente, eu sempre quis fazer isso, eu tentei muito deixar isso de lado, essa vontade não passou e agora eu tô um pouco na dúvida se é para mim, se não é, e pede que você acredite na sua própria voz, no tempo divino e que as coisas chegam quando a gente tá realmente preparado para absorver e realizar essas coisas na nossa vida. Um beijo grande. Como esse Sabedoria Intuitiva deveria ter saído ontem, mais tarde eu volto com outro vídeo de alquimia evolutiva, mas a gente fala disso no próximo vídeo. Já sabe, se você gostar, curte, comenta, compartilha. Um beijo e até!